Bem-vinda a mais um Dica de Quinta! Welcome back! Na dica de hoje eu não trouxe uma regra de inglês, nem uma dica específica sobre um conteúdo de inglês. É mais uma dica mesmo sobre como aprender um novo idioma. Antes de começar com as dicas de hoje, eu quero te lembrar de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. Quando a gente procura na internet formas de aprender outra língua, a gente encontra muito. Aprenda inglês em 3 semanas, umas promessas assim bem absurdas. E eu queria dizer que não existe uma forma mágica de aprender inglês. A velocidade com que você vai ficar fluente é proporcional com a quantidade de tempo que você investe nessa disciplina. Sempre quando a gente está falando de um novo idioma, eu gosto de lembrar as pessoas de como elas aprenderam o primeiro idioma delas. Você só escutava português o dia inteiro, as pessoas falavam com você mesmo quando você não entendia, você demorou uns 2 anos para começar a falar de volta, então assim, no primeiro ano você mostrava que você entendia o que estava acontecendo, mas você não conseguia conversar, né? E aí entre 2 anos e 4 anos você foi aprendendo mais vocabulário, com 6, 7 anos você começa a aprender a ler e escrever, e aí lá pelos 10, 11 anos você começa a aprender regras gramaticais, e você continua aprendendo o resto da vida. E eu acho que qualquer idioma tem que ser assim. É claro que quando você está aprendendo um novo idioma que usa o alfabeto que você já conhece, ou que vem da mesma origem de uma língua que você já conhece, fica um pouco mais fácil. Muita gente que fala português acha o inglês bastante difícil de aprender porque ele tem um som muito diferente. Ele não vem da língua latina, então ele tem um som bem diferente do que a gente está acostumado. Mas eu queria quebrar um pouco esse estigma de que o inglês é uma língua difícil de aprender, porque na verdade a gente tem muita vantagem quando a gente quer aprender inglês, porque existe muito conteúdo nessa língua. Música, seriado, filme, livros. Então é muito fácil a gente encontrar as coisas que a gente já gosta, né? Com áudio, com a escrita em inglês. E isso vale para a marca que a gente usa, as redes sociais que a gente usa. Se você trabalha com computação, muitas das palavras continuam a mesma. Se você gosta de jogos, games, muitas das palavras que a gente usa nesse ambiente também são em inglês. Então a gente acaba aprendendo muita coisa de inglês mesmo sem querer, porque são coisas que já fazem parte do nosso dia a dia. Dito isso, a primeira dica de hoje é que vocês tragam o inglês para sua vida diariamente. Assistam filmes, escutem música, leiam livros, mas façam isso sem legenda, sem tradução. Se você gosta muito de uma música, pega a letra dela na internet, escuta ela conforme você vai lendo para você ver como que aquele cantor pronuncia aquela palavra. Escute versões diferentes, escute uma versão acústica, escute uma versão em algum outro ritmo para você ver a diferença de pronúncia quando a pessoa tem um outro sotaque ou até mesmo quando ela tá falando um pouco mais rápido. Assistam bastante filmes e seriados em inglês com legenda em inglês, mesmo que você não entenda nada no começo, mesmo que demore para você entender. Confie em mim, quanto mais você ouvir, mais rápido você vai começar a falar. A gente começa a falar muita coisa sem a gente nem saber que a gente sabia falar. Muitas das coisas que eu aprendi em inglês não foi alguém me ensinando, é assim que você fala isso. Foi ouvindo várias vezes em situações diferentes e de repente eu tava falando e eu não conseguia pensar um momento específico em que eu aprendi aquela palavra. Pega aqueles filmes que você já assistiu várias vezes, que você já sabe a história de cor e salteado, e assiste ele só em inglês. Se você escuta 8 horas do seu dia de inglês, você vai aprender muito mais rápido do que alguém que escuta 2 horas por dia. Então não fiquem assistindo só os meus vídeos, procurem vídeos de outras pessoas que têm sotaque diferente, que têm didática diferente. Sempre quando vocês forem começar algum hobby novo, algum seriado novo, tente incluir o inglês dentro disso. Se você vai cozinhar alguma coisa, procura uma receita em inglês. Se você usa rede social, mexe bastante no celular, escolhe a língua inglesa para você usar o seu celular. Quanto mais o inglês for parte do seu dia, mesmo nos momentos pequenos, mais rápido você vai começar a aprender mais vocabulário. E já que a gente tá falando de celular, eu quero dar a minha segunda dica. Muita gente fala pra mim, Ana, mas eu entendo muito bem inglês, porque eu escuto muito, eu tô sempre assistindo coisas sem legenda, eu já entendo tudo que você fala no seu vídeo, Ana, eu entendo, mas na hora que eu vou falar, não sai nada. Na hora que eu vou falar, sai tudo errado, eu não consigo pensar no que eu vou falar, não dá, não sai. O que eu faço? Na maioria dos celulares, na parte de baixo do teclado, existe um microfoninho. Não o microfone que você manda áudio para as pessoas como mensagem, que fica ali geralmente na parte de cima, mas o microfone que faz parte do teclado, que é uma ferramenta de acessibilidade, né? Então se você fala, Hi, how are you?
question mark. Ele vai mostrando pra você o que ele foi entendendo, ele vai digitando aquilo. E isso é uma ferramenta muito boa pra te ajudar a aprender pronúncia, porque o celular vai digitar aquilo que ele entende. Então, pegue uma lista de frases bem simples, frases que você já tá acostumado, e fala ela pro seu celular digitar e ver o que ele digita. Vê se ele tá digitando exatamente o que você acha que você tá falando, ou se você precisa modificar um pouco o que você tá dizendo pro celular entender. É claro que o celular ainda comete muitos erros, né? Mas já é um início, é uma forma de você conseguir praticar. Se você não tem ninguém que você pode praticar a conversa, ou se você tem um pouco de vergonha de dizer, pedir pra praticar com algum amigo que também fala inglês, tenta usar o seu celular com essa ferramenta. A gente tem mania de, quando tá aprendendo uma segunda língua, querer escrever sempre, acha mais fácil de entender lendo, porque é mais seguro, né? Eu tenho tempo de ler o que a pessoa escreveu e eu tenho mais tempo pra escrever, eu posso apagar o que eu escrevi, eu posso escrever de novo uma correção. E quando a gente fala não é assim, né? Quando a gente fala, já foi dito, a gente não tem como voltar atrás. Então a gente fica muito preso ao ler e escrever nesse começo. E como é uma ferramenta que escreve o que você tá dizendo, você tem a opção de voltar e corrigir algumas coisas que talvez não tenha entendido, alguma pontuação que ficou faltando. E a terceira dica do vídeo de hoje, que eu acho que é uma dica que valeria um vídeo sozinho, só pra gente falar sobre isso, que é a diferença entre traduzir e interpretar. Eu disse que eu não faria tradução durante o meu curso e realmente eu não fiz. Se você assiste os meus vídeos, você vê que eu falo em português também, mas eu não tô fazendo tradução, eu tô fazendo a interpretação do que eu tô dizendo. E por que que isso é diferente? Porque a gente tem várias formas de dizer uma coisa na mesma língua e a gente tem como interpretar isso para outra língua. Por exemplo, eu posso te dizer uma coisa em português de várias formas diferentes, né? Usando palavras diferentes, sinônimos e tudo mais. E a mesma coisa eu posso fazer em inglês. Então quando eu faço a interpretação do inglês para o português, eu tô usando formas similares de dizer a mesma coisa, mas eu não tô usando a tradução, eu não tô fazendo uma tradução ao pé da letra, tá? Então sempre quando alguém pergunta pra mim, Ana, o que significa essa palavra, como que eu falo essa palavra em inglês, eu sempre peço uma frase. E aí eu faço a interpretação daquela frase, que é sempre mais fácil e mais seguro do que você fazer a tradução literal de uma palavra. Se você ficar preso na tradução, ela não vai fazer sentido em outros momentos que você encontrar essa palavra e vai dificultar mais do que ajudar o seu aprendizado. Então, se você não está conseguindo entender de várias formas diferentes o que foi dito ou escrito em inglês e você precisa fazer a tradução para poder entender aquele contexto, então faça a tradução de uma frase, de um trecho, nunca de uma palavra sozinha. Quando a gente tá aprendendo uma língua nova, a gente quer muito aquela tradução, eu quero saber exatamente o que significa aquilo na minha língua. E não é assim que funciona. A língua, ela não foi criada baseada em outra língua. Ninguém criou uma língua dizendo, essa língua já existe, vamos procurar uma outra forma de dizer essas coisas, né? Agora, quando você tá falando de um idioma diferente, ele vem de uma cultura diferente. Não tem como você desvencilhar uma língua de uma cultura. Tanto que o nosso português do Brasil é diferente do português de Portugal e o inglês dos Estados Unidos é diferente do inglês da Inglaterra, do inglês do Canadá, da Austrália. Você imagina se alguém perguntasse pra você o que seria o samba americano? O que seria a versão americana de pagode? Qual que seria a versão americana de feijoada? Não tem. Não existe uma versão de outro país daquilo que faz parte de uma cultura. Existem coisas parecidas. Eu posso dizer, a música country é bastante parecida com a música sertaneja em alguns aspectos, né? Existem coincidências na língua também, mas não busque a existência de uma palavra num outro idioma exatamente no seu. Se a gente entende o contexto, tá bom. Se você ficou só aquela palavra sem entender, tudo bem, você pode procurar sinônimos, pode pedir pra pessoa tentar explicar pra você o que ela significa, mas não peça a tradução, porque isso vai ser um desserviço pra você. Ainda mais quando a gente tá falando de uma língua que vem de uma cultura tão diferente da nossa. Na verdade, você sabe que você tá fluente numa língua quando você não consegue traduzir, quando é difícil para você traduzir. Quando alguém chega em você e pergunta o que aquela palavra significa, como você diz aquilo em português, e você começa a pensar em milhões de possibilidades, é aí que você sabe que você tá fluente. Pro vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que consigam colocá-las em prática no aprendizado do inglês. Se vocês tiverem alguma sugestão ou dica pro próximo vídeo de inglês, é só deixar aqui nos comentários. Não esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para que vocês recebam notificações quando tiver mais vídeos aqui no canal. Um beijo e até a próxima!